Fatality. Nosso esqueleto guerreiro, tipo um jogador novato de Dark Souls, jaz derrotado ao lado de sua mestre Sucubus, em um cenário sangrento e grotesco. Um inimigo absurdamente forte o decapita. Seu crânio rola, lamentando o desbalanceamento disso, né não? E ansiando por um restart imediato. O crânio, usando um resto de energia vital, morde o pé do inimigo, antes de se desentregar em poeira. A tela escurece e a barra de load do respawn surge lentamente. 94.8 conectando. Ele só queria sair do jogo, mas um som estridente o arranca do descanso eterno. Parece um alerta de boss fight. Ele está de volta dentro de um caixão, em uma floresta sinistramente familiar, como se fosse um mapa que ele já tivesse memorizado. Level up. A tela brilha intensamente. Herança concluída. Ele renasce um esqueleto nível 1, com atributos hackeados, de um nível 36, mas sem nome. Um personagem novinho em folha, pronto para ser customizado, com melhores builds. Seus pensamentos são interrompidos pela aparição de Ruya, uma maga incrivelmente poderosa, tipo uma protagonista de anime, que utilizou um feitiço de ressurreição nele. Ele a reconhece, é a mesma que transformou em um esqueleto guerreiro há 20 anos. Que reviravolta impressionante, hein? Mas caramba, parece um bug do sistema. Ele voltou para o ponto inicial de fase, um checkpoint irritante e repetitivo. Rose, um nome atualizado para o meta, percebe um perigo iminente. Ruya está prestes a ser atacada por um grupo de bandidos comuns, parecendo meros mobs de farm, de experiência. Lembrando-se da tragédia, da trágica morte de sua mestra, ele decide que dessa vez vai ser tudo diferente. Ele a carrega como um verdadeiro senpai protetor, mas que vida monótona e sem propósito, sem a presença dela. Uma janela de pop-up então surge, exibindo a informação detalhada sobre Ruya, como se fosse uma tela de status de RPG. Dois cavaleiros imponentes emergem das sombras, emanando uma aura ameaçadora de World Boss. Sem nome e Ruya rapidamente se escondem. Um dos cavaleiros carrega uma besta com aparência lendária, enquanto o outro empunha um martelo colossal aterrorizante. Sem nome entende todo daquela situação. Não são meros bandidos aleatórios, mas sim mercenários altamente treinados e perigosos, como se fossem chefões de alguma DLC desafiadora, contratados para caçar Ruya implacavelmente. Eles passam pelo esconderijo sem perceber a presença dos dois, mas Ruya, em um ato impossível, tenta argumentar com eles, revelando sua posição e sendo atingida por um disparo certeiro de flecha. O cavaleiro com martelo Overpower avança em sua direção com uma fúria descontrolada. Sem nome, usando a sua astúcia, tenta distrair o gigante com uma pedrada bem mirada, mas um brutamontes impassível se recupera rapidamente e desfere um golpe devastador com seu martelo, esmagando o crânio do esqueleto sem nome. Um golpe fatal e instantâneo. Derrotado novamente no Game Over, a tela escurece em um sinal de luto. De volta para o caixão mais uma vez frustrado, Ruya reaparece no cenário visivelmente confusa com a situação. Sem nome ressuscita mais uma vez, com todas as memórias intactas, pronto para encarar o desafio novamente, com ainda mais determinação. Um novo desafio se apresenta. Dessa vez, ele finalmente conseguirá o tão desejado level up, ou será apenas mais uma tentativa frustrada, resultando em mais uma fail. A saga épica e emocionante continua. Uma janela memorial se materializa diante dele, oferecendo uma escolha crucial. Selecione seu bônus, mais 20 de afinidade com necromantes, permitindo interações mais amigáveis com essas criaturas místicas, ou mais 40 de resistência física, aumentando sua capacidade de suportar golpes devastadores. Ele então observa suas opções cuidadosamente e escolhe a resistência. Afinal de contas, sobreviver é a prioridade máxima em um mundo tão perigoso. Ele inicia uma conversa com Ruya, que expressa sua surpresa e espanto. Como assim? Você consegue falar? Ele, com um olhar determinado, pega a adaga dela e jura que vai proteger ela com sua própria vida, assumindo o papel de guarda-costas leal e implacável, pronto para enfrentar qualquer ameaça. Os mercenários então retornam, prontos para o confronto final. Sem nome, utilizando suas habilidades furtivas e aprimoradas, se move sorrateiramente como um ninja habilidoso, emboscando o arqueiro inimigo com um ataque surpresa e o eliminando rapidamente. Um golpe preciso e letal, level up, experiência adquirida, impulsiona cada vez mais seu progresso. Um fortão do martelo
com sua força bruta, desfere um golpe esmagador em Sem Nome, e a resistência adicional o ajuda suportando parte do impacto, mas não foi suficiente para evitar a derrota iminente. Game over. Depois, a batalha continua implacável, e o mercenário gigante, um verdadeiro mini-boss em termos de poder e ferocidade, desintegra Sem Nome completamente, reduzindo ele a pó. Game over novamente. A frustração aumenta a cada derrota. Sem Nome renasce das cinzas, mas uma vez, com uma nova determinação e um poder renovado. Ele investe seus pontos em habilidades recém-adquiridas e aumenta sua agilidade, aumentando sua velocidade e precisão de movimentos. Na terceira tentativa, ele não vai desistir. Com seus movimentos aprimorados, ele finalmente consegue derrotar o mini-boss do martelo, esquivando-se dos seus ataques poderosos e contra-atacando com golpes certeiros. Mas a vitória é efêmera. Mais experiência adquirida, mais níveis conquistados. A vitória espetacular. Após inúmeras tentativas de derrota, Sem Nome finalmente consegue superar os dois mercenários implacáveis, demonstrando uma incrível maestria em combate e protegendo Ruya do perigo iminente. GG, a vitória é saborosa. Sem Nome e Ruya encontram um abrigo em uma caverna escura e misteriosa. Ele reflete sobre a peculiar condição de imortalidade, analisando as vantagens e desvantagens de sua build única. A cada morte, ele retorna ao nível 1, mantendo todas suas habilidades e atributos adquiridos, além de receber um bônus especial de cada game over experimentado. As experiências de sua vida passada vão desbloqueando novas habilidades e poderes, tornando ele cada vez mais forte e versátil. Mas tem um mistério: ele não sabe quantas vidas ele ainda possui. É como se fosse um cheat code secreto, um poder desconhecido que o mantém preso nesse ciclo infinito de morte e ressurreição. Ruya então quebra o silêncio, revelando sua identidade e sua trágica história. Ela é filha do Lord Grey, um homem nobre e justo que foi assassinado por se opor ao novo rei tirano e opressor. E Sem Nome se lembra de uma profecia sombria. O rei está prestes a iniciar uma guerra devastadora que durará longos 9 anos, seguida pela ressurreição de 16 demônios poderosíssimos e malignos. Que plot twist de cair o queixo. Guerra de demônios. Sem Nome se encontra em um centro de aventura épica e sombria, um verdadeiro jogo de vida ou morte. Ele não tem poder para parar uma guerra inteira, tipo um One Punch Man, não, mas proteger essa garota indefesa no meio do caos, isso talvez ele possa conseguir. Ele precisa então upar alguns atributos e ficar mais forte, e quem sabe um dia reencontrar sua mestra. Afinal, o combinado era se encontrar de novo. Eles então decidem ir para uma vila escondida nas montanhas, pra dar um tempo, né não? Ruya tenta zoar ele, mas Sem Nome lembra que os esqueletos não sentem emoções, tipo NPCs sem roteiro, tá ligado? Sem destino. Falando em destino, o destino deles é Ruyan. Ruya sugere comprar uma armadura para Sem Nome, para ele não assustar os NPCs da vila com seu visual meio morto-vivo, né não? Ela quase cai num precipício, mas Sem Nome salva ela, e ela fica feliz por ele estar ali, tipo um guarda-costas particular, só que gratuito. Depois de atravessar as montanhas, eles chegam em Ruyan, em Wan. Ruya decide entrar sozinha, para não causar tumulto, já que Sem Nome, com aquela cara meio caveira dele, ia dar um susto nos aldeões. Ela garante que vai voltar logo e que não precisa se preocupar. E Sem Nome então ativa seu modo stop e espera pacientemente. 3 longos dias se passam. Sem Nome fica de boa explorando os arredores da vila. No terceiro dia, do castelo se abre e um velho sai de lá empurrando um carrinho de mão e despeja algo, e logo em seguida uma sequência de memórias de Ruya invade a mente de Sem Nome. Ele então se aproxima e encontra o corpo dela espancado e sem vida. Ruya está morta. Caramba. Sem Nome então lamenta muito não ter conseguido proteger ela. 2 homens então se aproximam, que são carcereiros. Eles comentam que Ruya se matou antes que pudesse vendê-la. Um chefe deles bate em um dos guardas por causa disso. Um dos guardas vai embora e o outro se aproxima do corpo de Ruya, deixando cair sua espada por um momento. Sem Nome, um ato de fúria vingativa, pega a espada e o mata. Vingança completada. Ele então interroga o moribundo, que revela que o dono da pousada entregou Ruya para eles.
Ramando do chefe da guarda, mais um plot twist. Sem nome então fecha os olhos de Ruia e ele vai atrás do dono da pousada. A noite promete. Envolto em uma capa escura, Sem nome invade a pousada e ataca o dono, que grita desesperado, dizendo que não sabe de nada. Será mesmo? A investigação então continua e na verdade, esse dono dessa pousada é um membro da organização sinistra. Eles estavam atrás da filha do Lorde Ur e confundiram Sem nome com outra pessoa. Que mancada, hein? Sem nome então informa sobre a morte de Ruia e o interroga sobre o motivo, dando um golpe em sua perna para garantir a colaboração no interrogatório. O cara, já aterrorizado, continua dizendo que entregou Ruia para os guardas sem saber o que ia acontecer com ela. Ele jura. Ele começa a dizer que o chefe da guarda entrega garotas para a sociedade Necron como escravas. Caramba, que crueldade, hein, mano? Antes de revelar mais sobre a sociedade sinistra, uma tatuagem de cobra em seu pescoço ganha vida e o estrangula. Caramba! Sem nome, então deduz que é um tipo que tem algo rolando entre essa sociedade Necron e os guardas de Yuan. E ele precisa ficar mais forte para lidar com isso. Ele então começa a se lembrar do conselho de Ruia. Ele veste uma armadura roxa, estilo Power Up, e chega de ser noob, né não? Ele não vai perder para mais ninguém. Sem nome, então destrói outro esqueleto soldado e entra dentro daquela dungeon da casa Charnal, do espectro. Só o nome já parece sinistro. É uma espécie de dungeon pequena. Ele percebe outros esqueletos, retira o capacete tentando se comunicar, mas falha na comunicação. Esqueletos não são muito bons de conversa. Que pena, né não? Ele então se prepara para sair, mas um alerta de boss fight surge. Ele se vira e vê um esqueletão gigante com chifres enormes, armado com uma maçã. Que monstro! Um chefe esmaga um dos esqueletos da dungeon e ordena que os outros ataquem Sem nome. A luta então começa. Sem nome coloca o capacete e parte para o combate. Ele derrota os esqueletos menores facilmente, tipo mobs fracos. Ele desvia dos ataques do chefe e quebra uma de suas pernas e toma um golpe, mas continua lutando. Ele conhece os pontos fracos de cada esqueleto. Sem nome escala o chefe gigante. Ele desvia dos golpes do chefe e quebra uma de suas pernas e toma um golpe, mas continua lutando. Ele conhece os pontos fracos dos esqueletos. Sem nome escala o chefe gigante e crava sua espada em seu crânio. E final boom, vitória épica, level up, 5 níveis. Que incrível! Uma nova missão surge, Mestre da Espada. Balance sua espada 10.000 vezes para dominar a esgrima de nível 1. Sem nome pensa, caramba, que missão fácil. Esqueletos não precisam dormir nem comer. Aquela dungeon agora vai virar seu dojo particular. E é a hora do grid. Do lado de fora, a noite cai. Um cavaleiro parrudo, acompanhado por duas garotas lindas, uma ruiva e uma loira, se aproxima. Sem nome continua treinando e aumentando sua contagem de golpes de espada. E o progresso da missão já está em 99. De repente, intrusos são detectados. Um cavaleiro continua se gabando do seu poder para as garotas. A ruiva já debocha dele, tipo, sei. Enquanto ele mostra uma bolsa cheia de poções de cura. Ela está claramente tirando onda com a cara dele. A loira observando tudo e pensando, esse cara tem itens valiosos demais. E a ruiva tá de papinho com ele. A loira, Rena, planeja usar os monstros da tela dungeon para distrair e matar o cavaleiro e roubar todos os seus itens. Bastante oportunista essa loira, hein? Mas enquanto ela conduz o cavaleiro para aquela dungeon, a ruiva sugere que Rena, sendo uma aventureira, deveria ir na frente e fazer o reconhecimento. Uma clássica tática de RPG. Só que Rena fica bastante irritada e o cavaleiro tenta apaziguar a discussão. Ele lamenta que aquela dungeon só tem esqueletos fracotes. Ele queria realmente era um boss de respeito para impressionar ainda mais aquelas garotas. As duas garotas comentam que já deveriam ter encontrado esqueletos. O cavaleiro ignora, mas por dentro pensa a mesma coisa. Onde será que estão os mobs? Eles então chegam na sala do chefe e encontram um esqueleto gigante derrotado e outros esqueletos destruídos. O cavaleiro fica perplexo e chocado. E Rena, frustrada, pensa em esfaquear o cavaleiro pelas costas, mas de repente Sem nome surge das sombras, vestindo sua armadura roxa imponente, Badass Entrance. Caramba, que entrada! O cavaleiro o confronta, zombando da ruiva, que sugere que Sem nome pode ser um monstro, e Rena reconhece um esqueleto. Sem nome ordena que eles saiam
Afinal, aquela dungeon foi ele que dominou primeiro. Um cavaleiro sente o poder emanando de sem nome, percebendo que ele era de nível bem mais alto. O cavaleiro então pede para as garotas irem embora, mas Rena, teimosa e ambiciosa, ataca sem nome por ter tomado aquela dungeon. Que audácia! E Rena debocha de sem nome por não tirar o capacete. Tipo, que medo, hein? Ela manda ele entregar os itens ou encarar as consequências. A ruiva fica na dela, só observando. O cara que tava com Rena pede pra sem nome mostrar o rosto, e Rena com um sorriso maroto pensa, vou pegar os itens dele também. Os três ficam em choque. Sem nome é um esqueleto, mid-blown. Sem nome manda eles darem o fora, e a Rui percebe que esse esqueleto não é normal. O cavaleiro ignora o aviso, tipo, ah tá, e ele quer se exibir para as garotas. O cavaleiro tenta atacar sem nome com sua espada da manhã abençoada, mas sem nome é bem rápido. Sem nome então corta a mão do cavaleiro antes que ele complete seu ataque, e Rena fica impressionada. O cavaleiro então grita de dor. A ruiva tenta fugir, e Rena, fria e calculista, a mata com uma adaga brutal. Sem nome pensa que era ele o alvo, e se prepara para lutar com Rena, mas Rena implora por sua vida. Ela se apresenta como membro da guilda T&T, uma guilda de ladrões, assassinos e informantes. Mais um plot twist. Ela oferece seu serviço para sem nome. Ela explica que a Ruiva era seu alvo e que matá-la pouparia sem nome do trabalho. E sem nome não tinha intenção de matar a Ruiva. Ele pergunta a Rena por que ela matou o cavaleiro, e Rena responde que não gosta de trapaças e que sem nome era seu alvo original e ela é uma profissional. Sem nome manda a Rena embora e recusa seus serviços, mas então ele se lembra que ela também lida com informações. Ele então pergunta sobre a sociedade Necron, e Rena, vendo uma bela oportunidade, diz que sabe sobre eles e que compartilha as informações, e que vai dizer as informações com uma condição. Sem nome então pega sua espada, e Rena continua dizendo que seria difícil para ele descobrir informações sozinho, e que a guilda não as venderia para um esqueleto. Em outras palavras, se me matar nunca vai descobrir. Sem nome então embanha sua espada novamente, afinal ele precisa daquelas informações, e Rena vê uma abertura e propõe uma condição. Ela quer ser aliada dele. Uma janela de missão então surge, detalhando o cenário como vantagens e desvantagens de tornar Rena gerente da filial da guilda T&T. Parece interessante. Sem nome ainda não entende essas janelas e porcentagens de assimilação, mas precisa das informações. Então Rena continua tentando convencer ele. Ela então sugere ajudar no treinamento dele, e sem nome assegura pelo pescoço tipo não se faça de inocente. Ele lembra como ela matou a Ruiva friamente e não quer ser apunhalado pelas costas também. E Rena já grita, eu sou como você. Ela revela que os humanos só se importam com o seu corpo e não com quem ela é, e eles a veem como um monstro. Ela continua dizendo que eles estão no mesmo barco, ambos rejeitados pelos humanos, uma aliança improvável. Rena finalmente conta sobre a sociedade Necron, um mega sindicato do crime envolvido com tráfico humano, drogas e outras atividades ilegais. Eles têm apoio de lords e figuras poderosas do Império. Ninguém sabe onde fica a sede, nem quem é o líder. Um mistério total. Informações mais detalhadas são só para membros do mais alto escalão da guilda. E Rena propõe um acordo. Ela leva alvos para dungeon de sem nome e ele ganha XP, e ela sobe de rank na guilda, conseguindo as informações que ele precisa. Ganhar ou ganhar, essa é a situação. Sem nome então fica pensativo e hesita. Ele pergunta novamente se ela mataria humanos sem hesitar, e Rena confirma com ódio na voz que ela odeia humanos, e sem nome concorda com um acordo, uma aliança improvável, mas necessária. De repente um alerta de 3 intrusos surge na dungeon. É hora da ação. E sem nome derrota um deles facilmente, e Rena assassina o segundo com um golpe preciso. O terceiro intruso quase acerta um golpe fatal em Rena. Sem nome a salva, um combo breaker. A afinidade com a dungeon aumenta para 19% e a habilidade de esgrima sobe para o nível 4, progresso. Meses se passam, o ritmo de level up diminui. Sem nome pensa em trocar a dungeon por desafios maiores. Rena mostra o loot que eles coletaram das vítimas, e sem nome se sente desconfortável com a sede de sangue dela. Ela justifica, são todos criminosos e eu ganho pouco com isso.
Eles subornam todo mundo que escapa da justiça, e ela acredita que todos merecem morrer. Sem nome, examina os livros que os criminosos carregavam. Ele pega um volume intitulado O Mago Feio e começa a ler. O livro critica os magos, dizendo que eles têm privilégios, mas nenhuma responsabilidade. Sem nome, se pergunta se o autor tem algo contra magos. Ele lê o nome do autor em voz alta, Kevin Aston. Uma janela azul surge. Sabedoria mais um. Ele folheia os outros livros e encontra outro, do mesmo autor. Lê um trecho e a sabedoria mais um. Que estranho. Ler aumenta a sabedoria. Hannah então se aproxima, deixando sem nome desconfortável. Ela se oferece para buscar mais livros na vila. E sem nome pergunta sobre as dungeons próximas. Hannah lista as opções. Uma de classe F, de classe E e a outra de classe D, e duas de classe C. Há uma semana de viagem. Sem nome decide que a dungeon de classe E é o próximo alvo. Afinal, a atual de classe F é muito fácil. Ele percebe que Hannah adormeceu em seu colo. Que fofa. Ele ia voltar a treinar esgrima, mas sente um cansaço repentino e adormece também. E a janela azul surge. 182 noites na dungeon. A afinidade com a dungeon 20%. Sem nome está sucumbindo à sua natureza humana. Aquela dungeon tenta aprisioná-lo em sua ilusão. De cara, ele vê sua afinada gata súcubo, que manda real. Se ele teve um sonho maneiro e se desculpa por ter que acordá-lo. De boca aberta, sem nome, pula da cama e saca que tá sem armadura, sendo abraçado pela súcubo. Ela diz que ele deve ter tido um pesadelo daqueles, perguntando se ela deveria contar uma história maneira. Sem nome então se acalma e pensa se eles vão viver numa boa naquela dungeon por um tempão, enquanto é levado pela piração para o fundão das cavernas de Reno. E Reno acorda e se vê sozinha, se perguntando onde sem nome se meteu, enquanto ele tá lá viajando na maionese, deitado no colo da súcubo, enquanto ela lê pra ele. Começa a acreditar que tudo que rolou antes foi só um sonho, aliviado que sua mina tá viva. Notando que ela tá meio bolada, ele fecha o livro e pergunta se a história tá chata. Aí manda ele continuar falando do sonho e que tipo de gente a Hannah era, fora da dungeon. Hannah então se espreguiça e nota que sem nome sumiu de repente. Ela percebe que tem uns soldados por perto e um oficial dando ordens, e eles estão lá por causa da treta da dungeon, já que mesmo sendo uma área de treino de leve, nos últimos meses vários aventureiros e civis sumiram depois de irem pra lá. E essa é uma missão dos Templários do Leão Azul, saca? Hannah então começa a perceber os perigos daquela dungeon, e a súcubo fala da animação de Hannah com sem nome e pergunta como ele deixou ela morrer antes. Isso apavora sem nome quando um alerta avisando que um intruso brotou. Lembrando da morte da súcubo, ele decide que não vai deixar cavaleiros matarem ela de novo. E Hannah chega perto dele avisando que tem perigo na área, mas sem nome, em transe, se levanta e puxa a espada, achando que ele tá protegendo a súcubo. E Hannah começa a ficar preocupada e desvia dos ataques dele e tenta botar juízo na cabeça desse cara, pensando que ele tá agindo bem estranho faz tempo. Um batedor então solta um raio nos pés deles e avisa os outros soldados, chamando sem nome de monstro e ela de bruxa. Hannah então começa a perceber que sem nome não tá batendo bem da cabeça e implora para ele voltar ao normal. Tipo, acorda pra vida, cara. Parafusos de energia rolam em volta dela. E perdido na piração, sem nome fala pra súcubo sobre o ataque e jura protegê-la, fazendo ela ficar na dúvida. Aí, a Rui aparece na frente dele perguntando por que ele deixou ela morrer. Sem nome fica bolado. E Ruia lembra ele da promessa quebrada pra súcubo e diz que ele falhou em proteger ela porque era fraco. As duas então cobram ele pelo fracasso, enquanto ela afunda no desespero. Lá fora, um soldado chega pro Templário Leão Azul e avisa que os abatedores acharam os alvos, enquanto sem nome afunda ainda mais. Ele deseja ser mais forte. Já na dungeon, Hannah se protege dos raios e vendo que sem nome tá fora de si, decide agir, usando uma bomba de fumaça para despistar ela. Ela agarra então sem nome com uma corda e sai correndo, pensando em levá-los para mais fundo na dungeon para fugir. Mas ela é parada por uma lâmina que corta seu ombro. Soldados barram o caminho
e o líder prende ela, suspeita de matar vários aventureiros, prometendo levar ela a julgamento. Ele ainda acusa ela de necromancia, e quando vê sem nome, em transe e mudo, manda os soldados pegarem aquele monstro primeiro. Enquanto isso, os sentidos de sem nome somem, e ele afunda ainda mais, achando que morreu, e tá no além, feliz por ter conhecido a Succubo e Ruia uma última vez, mas lembrando que ele deveria ter revivido se tivesse morrido. Ele percebe que tudo isso não passa de uma ilusão e precisa acordar. Ele tem que ficar cada vez mais forte para proteger Succubo. 20 anos no futuro, ele é um guerreiro esqueleto protegendo sua amada, que vai proteger todo o mundo. Sem nome acorda com Rena toda ensanguentada na cara dele. Ela se meteu na frente dele e dos soldados e levou 3 flechadas nas costas. Sem nome assustado pega ela no colo enquanto ela dá um sorriso amarelo e fala que quer ouvir os agradecimentos dele se sobreviverem. O comandante dá bronca nos soldados, já que a ordem era pegar Rena viva. Vendo Sem Nome carregar ela, eles já mandam ele se entregar. Nessa hora, perto de um monte de munição, que a Rena chama de presente de despedida, um estoque explode, soltando uma fumaça tóxica, e Rena pede para Sem Nome carregar ela nas costas. Enquanto eles fogem, qualquer soldado que entre no caminho deles leva uma surra. Ele então pergunta a Rena por que ela ficou mesmo com tantos soldados, e ela responde que ela é a aliada dele. Então, Sem Nome se arrepende de ter caído naquela ilusão. Saindo daquela dungeon, Sem Nome fica aliviado por não ver mais nenhum soldado, e ele ia tirar as flechas das costas de Rena, mas antes procurar ajuda médica. Quando ouve o Templário Leão Azul falando dos boatos de que Rena era uma necromante poderosa. Isso é tudo exagero, balela. Aí, sem perder tempo, ele ataca Sem Nome com a espada e Sem Nome cai com o braço decepado pelo golpe do Templário. Um cara olha pro inimigo com nojo e pergunta pro senhor surpreso por que perdeu tempo prendendo um fraco como ele. O senhor então explica que achava que Rena era uma necromante poderosa, mas fica paralisado com a escadaria da morte do Templário. Ele tenta se matar para pagar pelo erro, mas o Templário manda ele parar, que tem outro lugar para ele ir. O Templário vai embora, deixando Rena para o senhor decidir o que fazer depois do julgamento. E de repente, vira e encara Sem Nome de pé, que se pergunta quem é esse Templário, já que não sentiu nem viu ele sacar a espada, sacando que o cara tá num nível completamente diferente de todos os inimigos que ele enfrentou. Sem Nome se pergunta se consegue vencer, mas vendo Rena ferida, decide que não importa, vai lutar de qualquer jeito, seja contra quem for. O Templário então desvia do ataque, enquanto o senhor xinga Sem Nome pela audácia e manda os soldados que tinham acabado de chegar ajudar. De repente, sentem um estrondo e Sem Nome fica confuso. O Templário Leão Azul usou uma habilidade bem apelona que travou os movimentos dele e de todo mundo na área. Com todos paralisados ali, o Templário vai até Rena, se perguntando como Sem Nome consegue se mexer enquanto ela está desacordada. Ele então começa a perceber que ela não parece uma necromante poderosa, mas que, se ele tiver acertado, matar ela seria uma boa. Enquanto ele puxa a espada para atacar Sem Nome, força o corpo e tenta atacar de volta, mas o Templário desvia e quebra a espada dele. Observando que os relatórios não estavam totalmente errados, ele dá o golpe final no nariz do Sem Nome, ajoelhado, matando ele pela 5ª vez. Com a visão escurecendo, Sem Nome pensa na Rena e no fracasso em proteger ela, confortado só pela ideia de voltar para o túmulo na floresta e ver Ruia de novo. Mas ele acorda na dungeon, totalmente perdido, reconhecendo o lugar e vendo Rena dormindo no colo dele. Um status avisa que a herança foi completada e agora ele tem a habilidade de um nível 70 e todas as estatísticas dele vão para o ponto de referência e a afinidade dungeon caiu 92,49. Olhando em volta, ele percebe que apesar de estar vivo, não tem voltado para Ruia e se pergunta se vai ver ela de novo. Uma mensagem avisa que ele morreu 5 vezes e ganhou o bônus virando amante de necromante, o que dá mais 20 de afinidade com necromantes próximas e mais 10 com as que ele só trabalha junto. Ele então se pergunta se Rena foi reconhecida como uma necromante e lembra dela levando flechas por ele e decide que ele tem que retribuir, mas primeiro ele precisa sair daquela dungeon. Sem Nome então acorda Rena e fala que eles precisam ir agora, sabendo que ele precisa vazar da dungeon antes que a afinidade dele aumente, a ponto de causar alucinações.
e antes que a galera da subjugação chegue. Ele decide ir para a próxima dungeon, o cemitério subterrâneo árido, mas Rena diz que é melhor irem para as ruínas do Cofre da Aranha, já que o cemitério tá totalmente vazio, como se todos os monstros tivessem evaporado. Lembrando dos caras da subjugação, ele se pergunta para Rena sobre os Templários Leão Azul. Ela então explica que eles são da elite do Império, liderados pelo Marquês Van Von, Leandro, que usa a Lâmina Serafim e é um dos 4 espadachins do Império. Sem nome, reconhece ele na hora como um guerreiro que o matou e se pergunta o que ele estava fazendo naquele fim de mundo, sem os cavaleiros dele. Rena então começa a dizer que precisam ir para a cidade mais próxima para pegar suprimentos antes de partirem para a próxima dungeon. E porque ela tem que tomar um banho também, né? Sem nome, percebendo que não tinha pensado nas necessidades dela, concorda. De manhã, eles então chegam na maior cidade da região, que por acaso é Uban. Lembrando do destino de Ruya, sem nome, decide ir com Rena até a cidade. Ela coloca um manto nele e eles vão até o portão, por onde ele consegue entrar na cidade subornando alguns guardas e fingindo ser um casal, o que surpreende sem nome ao entrarem. Rena então percebe um cheiro forte de ópio, apesar de não ter nenhuma boca por perto, e ambos começam a notar um clima bem estranho. As pessoas então observam com bastante cautela, enquanto Rena anda com ele bastante brincalhona e busca uma hospedagem. Uma figura bem sombria começa a observar em um beco. Sem nome e Rena são recebidos na pousada por uma bela mulher, enquanto Rena pede comida e quarto. Sem nome nota que ela não tem a tatuagem da antiga dona, e a nova dona observa seu mau olhar, deixando Rena atordoada e confusa, para confusão de sem nome. No dia seguinte, com Rena já descansada, a dupla vai para a loja geral. Sem nome observa que ninguém tentou se aproximar, mas sente que estão sendo seguidos. O lojista então se recusa a vender bombas incendiárias e antídotos, o material para coquetel molotov para Rena, alegando falta de estoque e desinteresse em negociar. Para sua frustração, sem nome ainda cauteloso, arrasta Rena furiosa para fora da loja. A dupla constatou um homem que o seguia, reconhecendo-o como um ferreiro da cidade. O homem manda que o sigam, dizendo que ser perigoso ficar ali. Na ferraria, os três conversam. O ferreiro deduz que iam para as ruínas do Cofre da Aranha, pelos suprimentos que Rena precisava, e explica que não encontrariam naquela cidade, porque o senhor dos guardas criam aranhas por motivos desconhecidos e a cidade está morrendo. Ele conta que, após a morte do antigo senhor, em circunstâncias misteriosas, o novo senhor substituiu os guardas por brutamontes e viciou toda a cidade em ópio, fazendo as pessoas venderem suas propriedades a preços de banana para comprar mais drogas. Aqueles que desobedecerem ou questionarem o senhor, incluindo a esposa do ferreiro, foram jogadas para as aranhas, e ele então pede a sem nome para vingar por ele. Reconhecendo a armadura que ele usa como uma de suas obras, compradas por Ruya para alguém querido. Ele continua contando que viajantes solitários viravam alvos fáceis, sem nome, enfurecido, e que ele não fez nada por ser covarde e velho demais. Informa que o capitão da guarda está levando prisioneiros para a caverna agora. Eles dão um frasco de chama de Mei, uma chama marinha que nunca se apaga, para queimar os guardas e as aranhas. Prisioneiros acorrentados são levados para as ruínas do Cofre da Aranha e perseguidos por Rena e sem nome. Enquanto se aproximam da entrada, Rena pergunta quem usaria um lança-chamas como arma. Num flashback, é revelado que o ferreiro de Grasmere, a cidade dos ferreiros negros, e a chama de Gras é raríssima. Ele só conseguiu fazer um frasco e deve ser usada com aquela arma. E uma vez ativando o fogo, ele nunca se apaga. Ele é contido naquele frasco por magia, com o mesmo poder de uma fornalha. O ferreiro então deu a arma a eles, junto com uma pólvora, à prova de fogo, dizendo que preferia que eles a usassem contra guardas do que ele mesmo. Com Rena segurando o lança-chamas, ele entra na caverna e sem nome percebe o silêncio misterioso da dungeon. Rena interrompe seus pensamentos para perguntar sobre Ruya e o que ela significava para ele. Sem nome a corta, dizendo que ela não significa nada e que a armadura era necessária para benefício mútuo, mas ele falhou em protegê-la. Enquanto sem nome pensa em qual caminho seguir, Rena fica nervosa e lhe dá um pingente, dizendo que é um item bem precioso para ela e que está emprestando a ele antes que ele possa recusar.
Sem Nome sente algo pegajoso pingando em seu capacete. Revira e dá de cara com a aranha gigante vindo pra cima. Rena dá o alerta antes de ser pega por uma teia e ficar pendurada. Enquanto a aranha ataca Sem Nome, ele saca a espada e corta a perna da criatura, mas é pego de surpresa por trás por outra aranha que o prensa no chão. Ele tenta se soltar enquanto Rena grita por ajuda. Conseguir pegar a espada e matar a aranha, ele se levanta para encarar a onda de aranhas vindo na direção dele. Rena percebe a treta. As aranhas se aproximam dela. Enquanto isso, Sem Nome continua detonando as aranhas no chão, desviando dos ataques enquanto elas continuam vindo para cima, até que várias aranhas jogam teia nele, prendendo ele. Uma aranha chega bem perto e ia acabar com ele quando explode em chamas. E Sem Nome se vê surpreso. Rena, tipo pirata, segurando o lança-chamas, se desculpando pelo atraso antes de botar fogo em todas as aranhas. Ela torra uma aranha que tenta pegá-la de surpresa e elogia a arma, notando que as aranhas estão recuando para dentro da dungeon. Depois de soltar Sem Nome, os dois seguem as aranhas queimando qualquer uma que se atreva a aparecer na frente deles. Um alerta azul então surge e Sem Nome nota que a experiência em combate dá bastante XP e Rena começa a provocar Sem Nome antes de desmaiar. Sem Nome vê que ela foi mordida e precisa de um antídoto. No fundão da dungeon, uns soldados tentam expulsar uma aranha rainha, a chefona, com tochas, e Sem Nome supõe que eles devem ter antídoto e se pergunta por que eles estão tentando invocar monstros. O capitão da guarda, com a tatuagem de cobra no pescoço, avisa a rainha para se comportar, senão eles torram os ovos dela. Lembrando de Ruia, Sem Nome cerra os punhos de raiva ao ver o capitão, um soldado novato. Pergunta pro outro por que eles trazem os criminosos ali, antes de ser mandado calar a boca. Ele então é pego de surpresa por Sem Nome, que dá ao capitão, apavorado, a opção de entregar o antídoto em troca de uma morte rápida e sem sofrimento para seus homens. O capitão então começa a rir disso tudo e pergunta se Sem Nome tá chapado para falar uma coisa dessas, o que faz Sem Nome explicar que tá ali para vingar Ruia, sem emoção. O capitão então sorri e diz que nem lembra dela entre suas várias vítimas, fazendo Sem Nome soltar o refém e partir para cima dele. Sem Nome então é atingido por uma garrafa de gema de ovo de aranha, que faz com que a aranha rainha atravessar Sem Nome no peito, vendo ele como um intruso que roubou o ovo dela. O capitão comenta que achava que a rainha era uma quimera, criada e abandonada pelas mães, e que ela protegeria os ovos com um instinto maternal. O capitão então começa a rir e se vira para ir embora, pouco antes da aranha explodir em chamas. Quando ele olha para trás, dá de cara com Sem Nome sem capacete, segurando o lança-chamas e jogando um pó inflamável na cabeça dele, antes de botar fogo nos soldados, prometendo uma morte dolorosa. Aranhas são torradas pelo Sem Nome enquanto se aproximam dele. Os soldados, os ovos e tudo que é inflamável queima, enquanto Sem Nome se aproxima do capitão em chamas, que ele implorava por sua vida antes de virar churrasquinho. Sem Nome então continua queimando tudo, pura fúria, sem saber de Rena e do fato de que ele tá derretendo até desmaiar e morrer, e a taxa de assimilação decai para 90,4 e tudo escurece. Sem Nome então revive na dungeon do lado de Rena. Um alerta azul confirma que a herança foi completada e analisa como ele morreu. Quando Rena acorda, ele diz que eles vão para Yan. Sabendo o que vai acontecer, Sem Nome repete os mesmos eventos de antes na cidade, com Rena discutindo com lojistas e seguindo o ferreiro surpreso para sua forja e recebendo um frasco de chama Grasmer, o lança-chamas e o pó à prova de fogo. Sem Nome joga um saco de pó na cara do ferreiro e ameaça testar nele, botando fogo com lança-chamas, para o terror do velho. Ele então explica que o pó só impede ele de sentir o calor, mas que se usasse a armadura ia derreter antes que ele percebesse, e pergunta ao ferreiro por que quer eles mortos também. O ferreiro então diz que sabe que ele não é humano por causa de como ele se move com a armadura, e é por isso que preferia morrer depois de queimar os guardas. Isso começa a irritar Rena muito, mas Sem Nome não vê sentido em matar o ferreiro e começa a sair dizendo que ia matar os guardas de qualquer jeito.
Aí ele para ao ver uma espada de 2 mãos resistente, mesmo com o ferreiro pedindo para ele não pegar. Sem Nome diz que esse é o preço por tentar matá-los e sai agora armado com a espada e o lança-chamas. Sem Nome e Reina chegam às ruínas do cofre da aranha. A garota fala para usar o lança-chamas com cuidado e animada começa a entrar na dungeon. Sem Nome lembra que ela morreu por causa dele e, não querendo arriscar, desmaia ela e entra sozinho, prometendo voltar logo. Sem Nome então começa a queimar tudo na dungeon, usando o poder da chama Grasmere, com cuidado, até dar de cara com o capitão, perplexo, e seus guardas. Ouvindo dos seus homens, o capitão tenta enganar Sem Nome, dizendo que vão levar ele para um lugar seguro, enquanto se prepara para jogar uma garrafa de gema de ovo nele, de novo. Mas ele falha, e Sem Nome quebra a garrafa com a espada. O capitão então fica surpreso, pergunta quem ele é. O esqueleto responde que prometeu a ele uma morte agonizante, e manda seus homens atacarem. Sem Nome queima todos, enquanto o capitão foge. Sem Nome sabe que não pode usar a chama por muito tempo, senão derrete de novo. O capitão então ataca por trás, quebrando o lança-chamas e dizendo que a Rainha Aranha tá furiosa com Sem Nome por ter quebrado os ovos delas. Ele manda a rainha atacar e, mesmo bloqueando o ataque, Sem Nome é jogado para longe. Ele pensa no que fazer enquanto defende os ataques, até tropeçar numa pedra e cair no chão. Ele vê o lança-chamas quebrado, enquanto a rainha ataca e quebra o capacete dele. O capitão então comemora, mas percebe que a perna da rainha tá pegando fogo e se vira para ver Sem Nome com a espada em chamas, repetindo a promessa de morte dolorosa. A rainha começa a rugir e Sem Nome avança em direção à aranha, pulando em cima do corpo dela. Enquanto ela grune, Sem Nome manda ela de arrasta com um golpe bem no seu corpo e fica lá em cima do corpo da aranha, já com sua espada pegando fogo, enquanto o capitão olha sem acreditar que aquela aranha foi derrotada. Então, aquele esqueleto não era humano. Agora, ele acha que aquela é a chance dele de atacar Sem Nome por trás. Sem Nome corta a mão da espada dele fora, cauterizando a ferida e prometendo mais uma vez uma morte lenta e dolorosa. Desesperado, o capitão manda os soldados e as aranhas atacarem, antes de perceber que todos estão mortos. Fugindo, a camisa dele pega fogo ao encostar numa poça de chamas de Meir, distraído pelas tentativas inúteis de apagar o fogo e fugir do Sem Nome. O capitão tropeça e cai de um penhasco, e Sem Nome fala do jeito idiota que ele morreu, e achando a espada perigosa demais para carregar, ele joga ela lá de cima também. E quando se vira, ele dá de cara com a aranha rainha, ferida pra caramba, mas ainda de pé. Agora desarmado e de costa pro penhasco, um esqueleto fica parado, enquanto a rainha pega com cuidado o seu último ovo, antes de morrer e derrubar uma joia vermelha. Um alerta azul avisa que Sem Nome derrotou o grande atirador de teias. Como recompensa por completar aquela dungeon, ele ganhou vários pontos de soldado e ganhou uma habilidade de aumento de velocidade e um rubi. Sem Nome sai então da caverna com uma bolsa de loot e dá de cara com Rena, furiosa. Ela grita com ele por ter desmaiado ela e ido sozinho, mas muda de cara quando ele mostra a bolsa cheia de ouro. Ela promete ficar mais forte para não ser um peso e pede para ele não abandonar ela de novo. Ela então leva ele para a filial da guilda dela. Um tempo depois, eles chegam no orfanato e Rena é recebida pelas crianças, incluindo a irmã dela. Ela apresenta Sem Nome como o cavaleiro que ajudou ela pro diretor do orfanato. O diretor cumprimenta os dois e eles entram. Um jovem bem vestido e Rena se encontram e ela apresenta Sem Nome ao diretor, que se apresenta como Lime. Ele então começa a observar como ele é quieto. E Lime sugere então que nosso Sem Nome tire a armadura. O nosso esqueletão lhe recusa e fica surpreso quando Lime diz que não tem problema com o que está debaixo da armadura, mas a conversa é interrompida por gritos de uma criança lá de fora. Lime diz que tem várias visitas indesejadas e se oferece para continuar a conversa depois. No pátio, dois caras armados e uma mulher tentam levar uma criança à força, acusando ela de fugir. Lime se mete e se oferece para conversar, desde que eles soltem a criança. Os caras explicam que cuidam do orfanato da vila vizinha e que a criança fugiu depois de ser mandada para um tribunal.
que apoia o sistema e escolheu ela para ser filha adotiva de alguém. Lime então diz que ela fugiu por causa dos maus tratos. Antes que os caras reajam, a mulher interrompe e diz para Lime que, se ele fingir que não viu nada, eles vão embora, mas o diretor se recusa. A mulher então propõe um acordo para ganhar dinheiro com as crianças, exigindo que ele entregue as crianças que eles querem. Então ela é interrompida por Lime, que diz que não administra o orfanato para gente como eles usarem crianças como fantoches. A mulher manda os caras atacarem e Sem Nome fica preocupado, mas Rena garante que tá tudo bem e que é os caras que precisam de ajuda, enquanto o cara ataca Lime, mas fica chocada ao ver que ele é feito de gosma e engoliu os capangas dela, reclamando de como humanos ficam feios e burros quando envelhece. Lime engole a mulher apavorada também, enquanto Sem Nome, chocado, e Rena com um olhar convencido observam de longe. Lime então se desculpa e se apresenta como o gerente da filial oriental da guilda TNT. Em pé, no meio das roupas e armas dos invasores mortos, Lime se apresenta a Sem Nome como um camarada não humano, tentando viver no mundo dos humanos. Sem Nome fica surpreso ao ver um dos raros slimes inteligentes na sua frente e pergunta como ele vai lidar com as consequências do que ele fez, enquanto consola a criança que os caras queriam sequestrar. Ele diz que limpar aquela bagunça não é um problema para ele, e para inquietação de Sem Nome e satisfação de Rena, de volta para dentro, Lime explica que a administração do orfanato por slimes não tem nem gêneros e nem relações familiares, e que ele acha interessante como os humanos parecem gostar disso quando crescem. E ele diz que apesar dos slimes parecerem assumir qualquer forma, são só cascas, já que eles são amorfos, e se oferece para virar um esqueleto, o que Sem Nome recusa educadamente. Depois que Sem Nome pergunta como ele sabia que ele era um esqueleto, um slime, Lime se revela um avaliador incrível por ser um slime, o que dá a ele muita influência na guilda. Como agradecimento por ajudar a Rena, ele se oferece para avaliar qualquer coisa que Sem Nome quiser. Sem Nome então dá a ele um rubi. Enquanto Lime avalia a joia, Sem Nome pensa no motivo de Rena não desconfiar dele, já que ela cresceu com slimes no orfanato. Quando a avaliação termina, o alerta azul avisa sobre o uso do rubi como ingrediente para mudar a classe e as vantagens disso. Lime continua dizendo que a pedra é bem valiosa e que serve depois de absorver sangue e energia vital de humanos por bastante tempo. De repente, outro alerta azul avisa Sem Nome que a taxa de assimilação caiu para 88,6, fazendo ele tremer na base. Lime começa a ficar preocupado, mas Sem Nome ignora e elogia a habilidade dele. Incentivado por Lime, pergunta se tem uma espada sobrando que ele possa pegar, em agradecimento por ele ter cuidado de Rena. Lime então se oferece para pegar uma do ferreiro e consertar a armadura do Sem Nome, além de dar a ele um quarto para passar a noite, o que ele aceita de bom grado. De noite, Sem Nome então começa a encarar o Rubi, pensando em mudar de classe, quando Rena entra no quarto e pergunta se ele tá olhando as estrelas. Sem Nome então pergunta se ela não devia passar mais tempo com a irmã e dormir com ela. Ele então começa a responder que não quer que ela se apegue muito e que um dia elas vão poder viver juntas. Ela então se aproxima de Sem Nome e dá a ele o seu precioso pingente de ouro, explicando que ele estava no pescoço dela quando ela foi abandonada no orfanato. Ela diz que tá dando o pingente para ele pro dia em que ele completar sua missão e ela virar gerente da filial, e pede para ele morar com ela. Eles se olham em silêncio e no dia seguinte, Sem Nome começa a examinar sua armadura consertada com gosma e admira a sua nova espada. Quando Rena entra e desvia o olhar, mais tarde Lime pergunta pro esqueletão qual o próximo passo, e diante da incerteza dele, sugere que Sem Nome entre para a guilda TNT. Ele então explica que a classificação de Rena como estagiada limita as informações que ela pode acessar na guilda, mas se Sem Nome entrar, ele vai ter todos os benefícios de um membro oficial, por recomendações de Lime. Mesmo achando que ele seria um ótimo membro, Sem Nome recusa a oferta, já que ficar preso a um grupo não é o estilo dele, o que decepciona bastante Lime. Sem Nome então diz que vai continuar pegando as informações que precisa com Rena, fazendo ela corar. Ele então pergunta ao Lime o que é preciso para Rena virar um membro oficial. Lime então começa a explicar que ela pode aceitar missões da guilda ou doar ouro. Sem Nome então oferece a ela a bolsa de ouro do cofre
chifre da aranha, e Lime diz que vai ser o suficiente. Um alerta azul então mostra o progresso dele na história da Rena e avisa que a taxa de assimilação dele caiu para 88,5. Um esqueleto então se pergunta o que isso significa, enquanto Lime lê uns estatutos da guilda. Sem nome então interrompe quando o gerente da filial menciona a obrigação de informar qualquer ameaça séria à paz de Amber. Amber é uma cidade portuária, a cidade dos engenheiros. Sem nome, então lembra que em breve a cidade vai ser um palco de guerra dos 9 anos, iniciada pelo príncipe herdeiro Alton Clemens II, entre o Império e a Aliança da Liberdade. A natureza neutra da cidade e do seu líder sindical, Anaros, vai irritar a coroa em seus planos de expandir o Império, ficando entre o Império e a Aliança da Liberdade, Amber. Amber vai ser o primeiro alvo do Império. Sem nome, pergunta ao Lime por que Amber é mencionada nos requisitos de promoção. E Lime diz que lá que fica a sede da guilda. O esqueleto então pergunta se deve contar o que sabe, mas muda de assunto perguntando se a posição de Amber como maior obstáculo para o Império numa possível guerra com a Aliança da Liberdade seria uma ameaça séria. Lime concorda, mas diz que eles têm um plano caso o Império faça alguma coisa, e não dá mais nenhum detalhe. Enquanto Lime parabeniza Rena pela promoção, Sem Nome pergunta sobre os requisitos para ela virar gerente de filial. E Lime já começa a rir. Ele insiste que Rena precisa ser promovida logo, porque seria útil para ele. E Lime pensa um pouco e fala sobre os pedidos difíceis que precisam ser resolvidos apenas do lado de Rena, e não dá para contar sozinha. Eles ajudariam na próxima promoção dela, se ela tivesse sucesso. Enquanto Rena olha sem graça e pergunta se Lime vai aceitar a missão, uma janela de opção aparece perguntando se ele aceita ou recusa. Um apresentador no meio de uma arena lotada anuncia o torneio para a galera animada e apresenta o primeiro competidor, o desmantelador Jacob Isaac, da Companhia Livre dos Anéis de Bronze. E ele então apresenta um oponente, um estreante Série Jagon, da família Janeiro, sem nome, entra na arena e o apresentador manda os competidores se prepararem e começarem a luta. O desmantelador avança e pula com a intenção de dar uma martelada na cabeça de Sem Nome com seu martelo gigante. Alguns dias antes, Lime explica a Sem Nome que a família de Janeiro pediu para a guilda um mercenário que participasse do torneio, usando um brasão deles, tendo conquistado seu status acumulando grana com negócios e comércio de couro. Eles estavam ocupados demais para treinar cavaleiros e queriam contratar um mercenário para escapar da pressão de participar do torneio. O patrocinador do evento é o Lord Arist, da família Rai, e é irmão mais novo do falecido Lord. Sem Nome vai receber uma grana cada vez que vencer, até a 8ª rodada, já que eles não querem chamar muita atenção e estão contratando um mercenário. Sem Nome aceita o pedido, enquanto ele e Rena pegam carona. Na traseira de uma carroça, o esqueleto conclui que o Lord Arist deve ser o tio de Ruya, responsável pela morte do irmão e da sobrinha, e se pergunta se deveria matar ele. E Rena mais uma vez pergunta sobre a relação dele com Ruya e que tipo de pessoa ela era. Ele responde que não tinha nada entre eles e que não sabia nem por onde começar a responder a última pergunta, só que ela deveria ser gata. E Rena pergunta se Sem Nome teria respondido diferente à pergunta dela no orfanato. O esqueleto então responde sem rodeios que teria dito a mesma coisa, porque tem algo que ele precisa fazer, e Rena fica decepcionada e a conversa é interrompida. Quando eles chegam perto da multidão em Arist, que forma uma fila para entrar pelos portões da cidade, a dupla chega num cara que escreve Sem Nome no torneio como cavaleiro da casa Jan. Um cara pede o nome de Sem Nome. Ele então para e pensa um pouco, enquanto Rena tenta disfarçar na frente do cara, desconfiado. O esqueleto então se apresenta como Ser Jagon, Sem Nome. Então diz pra Rena que Ser Jagon é um nome inventado, que ele tirou do Disruptor Sul e do Boi Selvagem Jagon, 2 dos 16 Lordes Demônios que vão atacar a humanidade depois da Guerra dos 9 anos, e que não tem problema em pegar um dos nomes prestado. Sem Nome nunca viu nenhum dos Lordes Demônios, enquanto estava no exército demoníaco, já que era só um esqueleto de patente baixa, vivendo um pesadelo controlado por um necromante, até conhecer a Sucubo. Rena tira ele dos pensamentos perguntando o nome verdadeiro dele. Sem Nome diz que nem sabe qual é o nome dele, e Rena se oferece para inventar um, enquanto ela sugere nomes pro esqueleto.
um cara anuncia que o torneio começa no dia seguinte e que eles vão receber comida e abrigo no castelo, podendo circular pelos jardins entre lutas, sabendo que ali era a casa de Rúbia. Sem nome então pede informações pro cara surpreso sobre como chegar na biblioteca do castelo. Lá, a bibliotecária elogia a vontade dele de aprender a lutar. O esqueleto então se pergunta se ela tem algum livro do Kevin Armstrong, mas a bibliotecária não conhece o autor. Sem nome nota a bagunça do lugar, mas um livro cai no pé dele. Olhando para cima, ele vê uma aparição de Ruia lendo no topo de uma escada. A bibliotecária então interrompe, levando ele até o livro Fenda do Tempo, do Kevin Aston. Ele então pega o livro caído, lamentando que a pessoa que leu não tá mais lá, o que faz sem nome perguntar sobre isso. Assustada por ter falado demais, a mulher se desculpa e sai correndo, deixando sem nome sozinho. Ele abre Fenda do Tempo e lê rapidinho até Reina encontrar ele. Diz que arrumaram um quarto para ele. Um alerta azul avisa que ele aumentou a sabedoria em 10 e agora pode sentir outros esqueletos, além de ganhar um bônus de percepção. Reina diz que eles precisam ir. Quando ele olha para ela, outra janela mostra o nível de profissão, status e habilidades de nível 40 dela. Sem nome balança a espada e uma janela azul mostra os status dele. Ele nota que a esgrima dele não passou do nível 5 e se pergunta sobre o bônus de intuição. Rena se aproxima e avisa que o torneio vai começar logo. Fogos de artifício iluminam todo o céu. Quando o torneio começou, o apresentador pede uma salva de palmas. Quando Lord Rai observam de longe, Rena e sem nome entra na arena. Quando a primeira fase das preliminares começam, os dois discutem se o prêmio do torneio vale o esforço. E Rena diz que o prêmio, de verdade, é o prestígio que os nobres ganham com a vitória dos seus cavaleiros. Os cavaleiros também se beneficiam, já que a melhor chance de ficarem famosos e aumentar o valor deles, além da guerra, principalmente para cavaleiros sem juramento, que querem ser notados pelas casas nobres e contratados. Sem nome, prepara para a próxima luta. E apesar de Reina incentivar ele, o esqueleto planeja não chamar muita atenção na arena. O apresentador explica que a rodada vai durar até um dos competidores ser derrotado ou sair da arena. Sem nome pensa na dificuldade de jogar o oponente para fora, e Jacob Isaac xinga ele por parecer fraco, querendo saber a força verdadeira dele. O esqueletão então usa a intuição para ver os status dele. Quando a luta começa, sem nome usa agilidade para desviar do ataque e quebrar o martelo do oponente, que fica chocado e sem acreditar. Sem nome pede pro Jacob, agora desarmado, se render, mas o guerreiro parte para cima dele, furioso, e tenta dar um soco. Sem escolha, o esqueleto desvia do soco e desmaia o oponente com a base da espada, silenciando todo mundo. Incentivado pelo juiz, sem nome é declarado vencedor e a galera aplaude, para surpresa dele e alegria de Rena. A janela de intuição mostra um status do lutador de nível 17, Colin Eret, que ataca sem nome com uma lança. Ele desvia do ataque e derrota o oponente. Depois, a janela de status mostra o status do guerreiro de nível 29, Young Philip, que tenta acertar sem nome com correntes. Sem nome agarra as correntes com a espada e puxa o guerreiro e derrota ele, fazendo a galera aplaudir de novo. Mais tarde, o esqueleto elogia a habilidade de intuição por deixar ele ver os status do oponente e agir de acordo. E se pergunta quem é Kevin Aston. Ele para de pensar quando vê Rena afastando 3 caras que querem falar com ele. Eles se apresentam como representantes de um grupo comercial e de família nobre e pedem por sem nome trabalhar para eles como guarda, competindo para oferecer um maior salário. Ele recusa as ofertas, não importa o salário, e depois de pensar um pouco, diz que não vai abandonar a casa de Jana, para surpresa de Rena. Uns caras pedem para sem nome repensar, um espadachim bêbado grita para eles calarem a boca, para ele poder dormir, redizendo que também tá no torneio, pede para os guardas darem um jeito neles e levarem eles embora. Rena então conta por sem nome
que o bêbado é o próximo oponente dele. Sem nome então se pergunta como um bêbado chegou nas quartas de finais, usando a intuição para ver o status daquele cara. Ele ficou chocado porque a janela está completamente vazia e fica ainda mais confuso quando tenta de novo e vê que é o mesmo resultado. Na arena, o apresentador anuncia sem nome como Jagun e seu oponente Tab Reynolds. Notando a velocidade incrível de Tab, que pergunta para o apresentador onde fica o banheiro. Mas o pedido é negado, porque a luta vai começar. Sem nome então se pergunta por que a intuição dele não funciona com esse cara. Quando a luta então começa, o esqueleto decide ir na fé e atacar Tab, que tá apertado para ir no banheiro, coitado. Tab reclamando daquela situação antes de desviar do ataque e aparecer atrás de Sem Nome, prometendo acabar com a luta rápido, mencionando o primeiro capítulo de Esgrima Imperial, antes de atacar o esqueleto confuso. Sem Nome mal consegue bloquear o ataque e recebe elogios de Tab, que ataca de novo. O esqueleto então percebe por que a intuição não funciona no Tab, afinal ele tem um nível muito mais alto que o dele. A luta continua, com Sem Nome bloqueando os ataques para a alegria de Tab. Um espadachim então desvia a espada do esqueleto e ataca a abertura na armadura dele. Ele nota a falta de experiência do Sem Nome em combate, mas fica surpreso quando Sem Nome fecha a abertura a tempo e dá uma cambalhota para uma posição mais segura. Tab começa a dizer que não sentiu o golpe acertar. Sem Nome pensa em como ele se salvou porque a lâmina passou pelas costelas e que o teria matado se ele fosse um humano comum. Ele então começa a se perguntar quem será Tab e por que ele está usando um tal de esgrima imperial. O espadachim então responde que ele era um cavaleiro imperial. Ele então provoca Sem Nome, dizendo que ele não tem nível para ser um cavaleiro imperial e ataca novamente, desafiando Sem Nome a atacar também. Enquanto bloqueia os ataques dele, Sem Nome pensa que o Tab deve ser mais fraco que o Van e que como ele pode ter que enfrentar soldados imperiais fortes no futuro, não pode perder para um cavaleiro aposentado. Enquanto o espadachim ataca novamente, um esqueleto vê uma abertura. A técnica de Tab é baseada em investidas, o que em certo ponto deixa ele exposto a ataques laterais. Aproveitando a chance, Sem Nome ataca Tab de lado e consegue cortar o braço dele antes que ele desvie do golpe, fazendo a galera ficar boquiaberta. Ferido, mas vivo, o espadachim se recompõe e decide lutar como um verdadeiro cavaleiro imperial, enquanto Rena se pergunta se Tab pode ser um cavaleiro sem juramento. Diz que para ela que ele é um cavaleiro imperial por causa de sua técnica de espada e fica surpreso por Sem Nome ainda não ter perdido, se desculpando por lutar bêbado. Tab continua dizendo que tem um requisito especial para virar cavaleiro imperial, além dos instintos de batalha, mas que só vai revelar por Sem Nome se ele vencer. Então ele bloqueia o ataque do esqueleto, dizendo que ele bloqueia bem, antes de fincar a espada no chão. O espadachim então ataca com um golpe curto que surpreende novamente Sem Nome e manda ele para longe, prometendo acabar com a luta com um golpe rápido. Sem Nome levanta a espada, mas o ataque curto acerta o pescoço dele, derrubando ele no chão, enquanto Tab vai até o apresentador para declarar vitória, mas logo em seguida ele se assusta ao ver Sem Nome se levantar e voltar para a luta, fazendo ele se perguntar se ele é um monstro. O esqueleto então diz que não quer virar um cavaleiro imperial, mas que está atrás do Marquês Van e que não pode ser derrotado pela esgrima imperial antes de enfrentar ele. Tab fica furioso ao ouvir esse nome e pergunta se Sem Nome acha que Van é tão incrível assim, antes de atacar com fúria. Enquanto acerta a armadura do Sem Nome várias vezes, ele diz que se o Van não existisse, ele não teria falhado em virar cavaleiro imperial e o pai dele não teria ficado tão decepcionado. Tab então ataca de novo, quebrando a armadura do Sem Nome, perguntando o que é tão importante num título, enquanto o Sem Nome pensa que vai perder a luta. Tab larga a espada e perde a luta, e Sem Nome é declarado vencedor. E Tab, cabisbaixo, diz pro esqueleto que o requisito especial é a habilidade com a lâmina e que a falta dela
e impediu ele de virar cavaleiro antes de sair da arena, sem a espada. Meu irmão, que recap incrível! Caramba! Esse foi um dos mais difíceis de fazer, afinal, foram quase 30 capítulos para 1 hora de vídeo. Cada foto uma frase. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva e considere virar membro. A história é bem interessante, o protagonista tem umas habilidades bem legais, mas eu esperava mais. Afinal, todo mundo já conhece a história que a gente postou no canal, do primeiro esqueletão. Eu achei que seria bem parecido, mas não, é totalmente diferente daquela primeira história. Então, bora ver os próximos episódios. É nóis, valeu e fiquem com o próximo vídeo.